Pronto, estamos então oficialmente iniciando aí nossa webconferência não é de abertura do movimento, porque este movimento ele teve uma dinâmica diferente, né? Nós fizemos, essa atividade ela vai complementar a atividade de segunda-feira que ocorreu no turno da turma do noturno com o professor Williams. Nós utilizamos o espaço, né, o horário da disciplina para realizar a entrevista que nós construímos com o roteiro a partir do Movimento 1, né? Nós pegamos algumas das perguntas de vocês, vou passar por isso daqui a pouco, e nós construímos um roteiro para fazer a entrevista com o professor Manuel Moreira de Souza Neto. Alguns de vocês chegaram a entrar, né, nessa entrevista, na segunda-feira, chegaram a acompanhar partes dela, ou ela inteira. De qualquer modo, ela consta como ela está no lugar ali da webconferência, que seria a webconferência de abertura do movimento, e agora hoje, nós separamos esse horário para fazer até uma conversa um pouco mais teórica e analítica sobre como nós podemos explorar essas entrevistas e falar um pouco dos textos que estão dando referência. E eu gostaria também de conversar com vocês sobre a entrevista que nós realizamos com o Manuel, sobre algumas questões, como é que nós manejamos o roteiro ali, e o que aconteceu na hora, né? Tentar pensar um pouco, tentar analisar um pouco o que aconteceu lá na hora. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer uma conversa com vocês aqui, eu acho que é essa, bem voltada à nossa discussão. Eu queria perguntar para vocês, antes da gente dar sequência aqui, na tela aí de apresentação, o que vocês veem? Vocês veem só realização e análise das entrevistas? Vocês veem uma tela com uma central aqui, com os comentários do lado? Alguém pode me responder, por favor? Dá para ver os comentários, sim, professor. Tá dando para ver os comentários. Isso que eu queria focar. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Deixa eu ver. Apresentar agora. Eu acho que é essa aqui. A apresentação. Cancelar. Uma janela. Isso. Pronto. Agora vocês veem só a apresentação, correto? Sim. Era aí que eu queria chegar, para não ficar aquela confusão. Na verdade, não. Não? Por um Voltou momento ficou e depois mudou. Mas eu estou apresentando só uma guia. Alguma coisa agora. Agora o problema é com o Meet. Peraí. Será que com PowerPoint? Eu vou refazer isso aqui. Vamos ver o seguinte. O que eu acho que o senhor poderia fazer é salvar um arquivo em PDF e abrir e colocar para projetar a guia e ficar lendo pelo PowerPoint, entendeu? Abrir duas janelas diferentes. Pode ser. Vamos experimentar. Porque ficar apresentando para vocês nesse modo de apresentação fica muito, muito sem graça. Eu vou editar isso aqui, hein, na hora de publicar a nossa webconferência, senão fica esquisito. F5. Boa tarde, Caio, bem-vindo. Uma janela. Pronto. E agora, pessoal? Resolveu ou não? Ainda não, professor. Ainda não.
Isso era para funcionar. Isso era para funcionar. Mas vamos fazer então. Vamos fazer assim. Eu acho que assim dá para ver melhor, né? Estão vendo aí agora o layout do PowerPoint normal, né? O de edição. Não, não tá, o senhor não está compartilhando a tela, não. Tela inteira. Uma entrevista compreensiva aqui. Pronto. Bem, pessoal, vamos lá. Deixa esse probleminha técnico de lado, vamos conversar do modo que der. Bem, nós fizemos, né, o roteirinho, nós fizemos preparamos uma discussão para isso, vocês estão aí, se esforçaram para construir bons roteiros de entrevista, e assim, uma coisa que é importante a gente refletir durante esse processo é por que nós entrevistamos professores, o que nós queremos com isso, né? Qual que é a vantagem, por que optar por essa técnica para o alcance do nosso objetivo aqui em termos de disciplina que trabalha com a formação de docentes, especialmente para o ensino de sociologia. Bem, eu acho que a primeira hipótese dessa discussão é a de que a docência é uma experiência, né, que a gente pode pensar para muito além do próprio campo de trabalho. A docência, ela compõe parte inseparável da experiência de uma vida, de um profissional, de um sujeito ali, como no caso, a gente trabalhou com o Manuel, né, então, muitas vezes, quando ele vai falar da docência, do cotidiano, do trabalho dele, ele fala de elementos que estão para muito além ali da escola. A docência passa a compor, né, muito mais do que só o dia a dia da escola. Esse é o primeiro ponto que a gente destaca, né, e a entrevista é uma técnica de se buscar isso, né, as ciências sociais, aí a segunda pergunta que a gente faz, né, não só por que entrevistar professores, né, mas pensar assim, por que nós entrevistamos nas ciências sociais? E a entrevista, ela permite captar coisas ditas que não estão ou não são escritas, né? Nem podem ser escritas, não seriam escritas se não fossem ditas antes, se não fossem provocadas, e nem tudo aquilo que a gente diz, né, nem tudo aquilo que vai do relato oral é possível se traduzir imediatamente para a escrita, né? Tem certas coisas que saem. A prática cotidiana da docência, ela tem muito a ver com isso. Por isso a gente fala muito da importância da sala de aula, mas, assim, para nós captarmos todo esse contexto, é preciso também buscar ferramentas, buscar meios de se analisar isso, né? Uma das funções primordiais aí da entrevista, isso vocês podem ver nos dois textos que nós selecionamos, um da Maria Isaura Pereira Queiroz e do Ferreira, que uma das possibilidades que a entrevista nos propõe é a possibilidade de transformar as histórias vividas em histórias contadas. E eu acho que é isso que a gente tentou fazer com o Manuel, e é isso que vocês vão tentar fazer com os colegas professores que vocês vão entrevistar. Transformar aquilo que eles estão vivendo em algo que eles contam, pelo menos um pedaço da história vivida, numa história contada. Nas ciências sociais, a gente tem já uma tradição, né, uma boa tradição, em forma de aperfeiçoamento, da captura dos relatos e da análise, né. Eu não sei se provavelmente vocês conhecem, já ouviram falar desses trabalhos antológicos,
principalmente, aqui eu fiz uma seleção de trabalhos que estão assim, mais aproximados daquela matriz da Escola de Chicago, né, que são trabalhos que se esforçaram por captar através de relatos, através de observação, de campo, de entrevistas, de um acompanhamento muito, muito minucioso das histórias de vida, das histórias dos bairros, das pessoas que convivem, né, entre si, tentaram captar os valores e as emoções que nós podemos cotejar com a realidade social, né, o The Polished Peasant in Europe and America, do William Thomas e do Zaniak, assim, tem toda essa profundidade de buscar no relato das vidas daquelas pessoas, tentar entender um processo de urbanização nos Estados Unidos, de migração, do que é a transição da vida rural para a vida urbana, o mesmo tipo de esforço que a gente encontra lá em Cruz das Almas, do Donald Pearson, que tem um relato assim, interessantíssimo e muito, muito ampliado de uma cidade que hoje faz parte da Grande São Paulo, mas na época em que foi desenvolvido os estudos, era uma cidade ainda com características que estavam numa transição entre o mundo rural e o urbano, e ali o Donald Pearson, ele mergulha naquela realidade para tentar buscar nos relatos pessoais ali elementos sociais. E a Sociedade de Esquina, do Foot White, também acompanha assim, a vida do bairro, dos imigrantes italianos, o que é, quais são as escalas de valor que estão ali. Existem diversos outros trabalhos que a gente pode pensar nisso das ciências sociais que foram, assim, ampliando, né, o que me passa pela cabeça agora, os estabelecidos e outsiders, de Norbert, do Elias, né, enfim, existem uma miríade de bons trabalhos nesse sentido, todos eles, assim, lançando mão das estratégias e dos recursos de pesquisa, em que, de algum modo, os pesquisadores entram em contato com os pesquisados, e nessa relação, que é uma relação intersubjetiva, se produz ali um material de análise para as ciências sociais. Nesse caso, ali o texto da Maria Isaura, que nós estamos passando para vocês, ela explica bem como que existem certas características do pesquisador e do narrador que nós devemos prestar atenção quando estamos lançando mão dessas ferramentas para se estabelecer uma compreensão mais ampliada da realidade. O pesquisador, ele quer conhecer mais de perto ou esclarecer algo que o preocupa, e para isso ele vai ter estratégias de conduzir mais ou menos, né, ter mais firmeza na direção do uso das ferramentas para captar os relatos. Quer dizer, o que eu vou fazer para captar esses relatos? Eu vou fazer uma entrevista? Eu vou fazer uma observação participante? A essa altura, na nossa disciplina, isso tudo é muito interessante para nós, porque a nossa disciplina ela tem algumas dimensões. Ela é uma disciplina que ela tem um lado muito, muito preocupado com o desenvolvimento de técnicas didáticas e pedagógicas para que vocês produzam acervo e aperfeiçoem as técnicas e os métodos para se ensinar sociologia. E, por outro lado, ela é uma disciplina que ela está muito preocupada no desenvolvimento também das ferramentas para que vocês tenham, assim, cada vez mais formas de diagnosticar, de pensar, de compreender a realidade social, cultural, do campo de atuação do ensino e aprendizagem. Então, como a gente vem, assim, trabalhando desde a prática do trabalho docente 1, não há na prática, na formação prática do docente, a separação entre as qualidades e as habilidades que devem ter um pesquisador das ciências sociais e um professor das ciências sociais. Na verdade, são formas complementares de se trabalhar. E, claro,
quando a gente está pensando no professor, a gente tem um direcionamento específico do que para que eu vou usar essas ferramentas de pesquisa, sobretudo para conhecer meus alunos, para conhecer o campo de trabalho, para conhecer a escola, para conhecer os professores, para conhecer o currículo, para pensar tudo isso. E aí a gente tem a vantagem da formação em ciências sociais, que tem algumas características que, assim, dão uma habilidade de pesquisador para nós, assim, que nós podemos explorar muito bem enquanto professores. E Maria Isaura coloca também, se essas são as características do pesquisador quando vai a campo, o narrador, né, o sujeito que é pesquisado, que vai narrar, que acaba produzindo um relato da sua história, ele procura transmitir sua experiência, mas ele vai transmitir sua experiência, a parte da experiência que normalmente ele considera digna de ser conservada. E isso é importante a gente pensar, né, porque toda vez que a gente está produzindo uma narrativa, provocado ou não provocado, nós tentamos fazer isso seguindo uma valorização que é independente daquele sujeito que nos perguntou, né? Então, ele é independente do desejo de auxiliar ou não o pesquisador. Quando nós estamos fazendo um relato, assim, mesmo que ele seja bem provocado, bem direcionado, ou que ele seja mais aberto, nós também dotamos um sentido para isso. Isso eu acho que é interessante, vocês pensarem para o momento da análise da entrevista que vocês vão realizar. No momento da entrevista, sim, pensar nas técnicas de condução, mas para a análise da entrevista, tentar pensar nisso. E uma outra característica dos narradores, assim, são várias, eu estou destacando aqui duas. Os narradores, eles tendem a produzir coerência em sua narrativa. Então, assim, essa coerência, ela está vinculada aos sentidos que ele dota da sua existência, da sua experiência, do seu lugar, então, do seu papel, ou do papel que ele representa. Vamos pensar lá no Goffman, né, nas fachadas, qual que é a linha de atuação. Então, se ele vai manter aquela linha. Nós estamos conversando com o professor Manuel, aí vocês, depois, quem assistiu, ou quem ainda não assistiu, pode voltar lá no texto, na entrevista, vocês podem perceber que, às vezes, ele vai e volta na fala dele, mas ele tenta produzir uma coerência na sua narrativa, uma determinada cronologia também. Por isso, a Maria Isaura fala muito aqui, e aí eu vou também tentar trabalhar um pouco com vocês nesse sentido, de que nós, quando entrevistamos os professores, quando nós estamos querendo saber mais da história, da experiência deles enquanto docentes, para que isso nos sirva para compor esse acervo de conhecimentos sobre o ensino de sociologia, nós também estamos trabalhando com a história de vida desses docentes, e essa história de vida tem uma cronologia, tem uma lógica. Essa lógica ela pode não ser, ela pode ser fragmentada, mas ela segue ela segue algum fio, e é interessante a gente tentar captar que fio é esse. Bem, dito isso, aqui nós estamos, então, seguindo um pouco a linha do que está presente lá no texto da Maria Isaura. Nós estamos falando do potencial das histórias orais. E as entrevistas, elas entram aqui como uma das ferramentas possíveis, uma das formas possíveis de se acessar essas histórias orais. E as entrevistas, elas permitem, então, que nós tenhamos um depoimento ou que nós busquemos capturar uma história de vida mais ampla. No nosso caso aqui, o que a gente está tentando fazer? Me parece que, pelas perguntas que vocês construíram nos roteiros de vocês, e pelo que a gente viu acontecer com o Manuel, o resultado das nossas entrevistas, ela vai estar no meio do caminho
entre um depoimento e uma história de vida, mas para isso a gente precisa entender que diferença, qual que é a diferença entre um depoimento e uma história de vida. Em linhas gerais, o depoimento, ele é um recorte muito bem endereçado e direcionado pelo pesquisador. Eu queria que o professor me falasse sobre como ele avalia os estudantes. Eu quero um depoimento sobre isso. E a entrevista, ela encaminha nesse sentido. Ela pode ser bem endereçada para isso. O entrevistador tem como, se o entrevistado está fugindo do assunto, está falando de avaliação, mas aí eu aproveito porque eu quero criticar o sistema de avaliação que mensura, que hierarquiza, e de repente eu começo a falar do Banco Mundial, pronto, porque o Banco Mundial influenciou as políticas que estruturam o currículo, por exemplo, do PISA e do Enem. Então eu vou falar do Banco Mundial, e aí do Banco Mundial eu começo a falar dos lobbies, dos lobbies, dos grupos financeiros, especuladores. De repente aí eu já não tenho um depoimento, eu tenho eu abri o espectro. Aí o entrevistador, nesse momento, ele precisa puxar de volta o entrevistado para o seu ponto, né? Mas vamos falar de como você avalia os estudantes, como é que é essa questão, né? E aí, quando a gente quer capturar um depoimento, tem esse caminho. E aí, quando é a história de vida, na verdade, você precisa deixar ele caminhar, porque ali ele está entregando no relato produzido, a partir da entrevista, os elementos que compõem o mosaico, né, que estruturam as disposições para pensar, para agir, para crer. Então, a história de vida, normalmente, vai dizer Maria Isaura, a história de vida a gente não pega com uma entrevista, ou com um relato, ou com um dia de observação. História de vida, a gente precisa de algumas entrevistas. Mas mesmo uma entrevista pontual e bem demarcada, como as nossas, vocês vão perceber, eu acredito que sim, que com a produção do depoimento sobre os aspectos que vocês delimitaram ali na entrevista, aspectos da história de vida vão aparecer. Por exemplo, nós não perguntamos para o Manuel nada a respeito dos pais dele, mas lá na entrevista, percebam que em algum momento lá da entrevista ele fala que o pai e a mãe dele trabalhavam na cantina do colégio, do Liceu do Conjunto Ceará, que é o lugar que depois ele passou a ser professor muito para frente. E isso, assim, ele não nos contou como que, se naquele momento em que ele estava lá trabalhando na cantina com os pais, ajudando os pais no trabalho da cantina da escola, aquilo influenciou na escolha. Mas provavelmente, se a gente explorar por ali, a gente vai começar a perceber como que a história de vida pode alimentar pode enriquecer os elementos, os dados que aparecem nos depoimentos. Bem, eu queria fazer uma passagem do texto com vocês aqui. Então, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Deixa eu passar para a tela inteira. Parei aqui. Tá. Passar para a tela inteira. Hoje o Google Meet, ele não tá legal comigo, porque ele não me deixou apresentar do jeito que eu estava imaginando. Vai ficar bem mais legal. Mas tá dando para ver, né, pessoal? Vamos lá. Aqui, vocês conseguem ver agora? Conseguem enxergar aqui o PDF? Alguém? Sim, professor. Maravilha. Maria Isaura fala em seu texto aqui sobre os relatos orais e histórias de vida, que a forma mais antiga e mais difundida de coleta de dados nas ciências sociais é a entrevista, considerada muitas vezes como sua técnica por excelência. Tem sido, ao contrário, encarada como desvirtuadora dos relatos. Nunca chegou, porém, a ser totalmente posta de lado, o que demonstra sua importância. A entrevista supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador,
o tema ou acontecimento sobre que versa foi escolhido por este último por convir a seu trabalho. O pesquisador dirige, pois, a entrevista. Esta pode seguir um roteiro previamente estabelecido ou operar aparentemente sem roteiro, porém, na verdade, se desenrolando conforme uma sistematização de assuntos que o pesquisador como que decorou. A captação dos dados decorre de sua maior ou menor habilidade em orientar o informante para discorrer sobre o tema. É este que conhece o acontecimento, suas circunstâncias, as condições atuais ou históricas, ou por tê-lo vivido, ou por deter a respeito informações preciosas. Elas, ora fornecem dados originais, ora complementam dados já obtidos de outras fontes. Na verdade, a entrevista está presente em todas as formas de coleta de relatos orais, pois estes implicam sempre um colóquio entre pesquisador e narrador. E aí ela vai desenvolvendo depois muito como que a gente diferencia aí um depoimento de história de vida, mas de todo modo é isso, né? Que a gente tem uma ideia geral do que é entrevista. Isso, exatamente, Caio. O pessoal tá com um chiadinho aqui. Alguém com o microfone ligado? Não? Será que é a apresentação que está dando isso? Espera aí. Parar a apresentação. Parei. O microfone está desativado, Alexandre. Desculpa, estou falando um monte de abobrinha aqui e ninguém está ouvindo. Então, retomando aqui Obrigado, Caio. Retomando aqui, quando nós realizamos uma entrevista, o que a gente tem depois dela, né? O que fica aí da entrevista? Aí a Maria Isaura fala lá na época do texto, né? Elas estavam fazendo uma discussão muito funda sobre como os gravadores faziam toda a diferença dos antigos depoimentos, né? Diferente lá do tempo da pesquisa do Foote White, né? E do Polish Peasant, que a entrevista tinha lá a equipe, né, e alguém fazia o registro ali, né, e depois tinha toda uma questão para transcrição, e aí tem o advento do gravador, isso faz muita diferença, porque agora os áudios ficam lá, mas aí, tanto o áudio quanto o vídeo, né, ela começa a discutir, olha, mas as fitas, conforme a gente vai ouvindo, eu cheguei a ter muita fita cassete, assim, de fazer a gravação, a gente ficava esperando a música na rádio chegar para gravar, ou então gravava alguma coisa cantando, e de fato, né, as fitas, quanto mais você rodava, ela ia gastando. Quem tinha videocassete, a gente tinha que comprar um limpador de cabeçote, não sei se alguém um pouquinho mais de idade, né? Alguém, como é que se diz assim, pré-internet, né? Vivenciou isso. Acho que o Caio, talvez, né? A gente passava aquilo e a fita, ela ficava... Se você não guardasse bem, se não tivesse todo um cuidado, a fita mofava e você perdia o dado. Enfim, mas essa é uma discussão que parece que não tem tanto sentido por conta do material, do espaço, né? Enfim, uma fita lá gravava 1 hora. Se você colocasse uma qualidade muito fraquinha, gravava um pouco mais do que isso.
mas assim, para você ter um acervo com muitos relatos, você precisava de um espaço muito grande, isso era custoso, fazer as cópias da fita podia ficar caro, e parece que com a internet, com o computador, com softwares, por exemplo, hoje existe o NVivo, que é um software construído especificamente para isso, tem o Max QDA também, são softwares apropriados já para ciências sociais, para trabalhar com um grande volume de dados, de entrevistas e de vídeos, e assim, mas de qualquer modo, não adianta a gente ter o áudio ou ter o vídeo e não ter um trabalho em cima desse áudio, um trabalho em cima desse vídeo. O áudio e o vídeo, eles são apenas o produto, o material, né? Material. O produto de fato, né? O produto de fato é o trabalho do pesquisador, da pesquisadora, o trabalho reflexivo em cima desse material. E aí acaba que a transcrição ela segue sendo o modo mais seguro de se perpetuar um determinado material, mas mesmo a transcrição, né, ela pode... Hoje a gente está com outro tipo de problema, não é o armazenamento ou a perda, quer dizer, mas é de uma outra forma. O que acontece? A gente está aqui, nós temos até as aulas gravadas, né, a gente tem um volume, assim, enorme de espaço nas nuvens para arquivar e para guardar, a gente pode fazer uma hemeroteca gigantesca de depoimentos e de relatos e de entrevistas, mas o nosso problema segue sendo a organização e a análise desses materiais. A mesma coisa acontece com a entrevista. Então, a entrevista, ela segue, mesmo com os recursos que nós temos atuais, a transcrição segue sendo o modo mais seguro de se passar para frente, mas além da transcrição, sobretudo, o que a gente faz após a realização da entrevista, né? É importante lembrar que uma entrevista, ela pode nos fornecer muitos elementos, mas ela só faz isso se nós depois retomarmos ela e pensarmos em todo o universo que ela evoca, né? Então, assim, após a realização da entrevista, o que a gente precisa, o que a gente deve ter em tela para fazer, né? Nós precisamos cuidar para construir uma boa descrição do que foi essa entrevista, nós precisamos pensar em como analisá-la, quais são as categorias que a gente extrai dessa entrevista, quais são os principais temas, o que foi tratado, né, como é que ela foi construída, que tipo de narrativa saiu dali, né, a partir disso, nós podemos levantar algumas inferências, trabalhar com algumas hipóteses. Oi? Não, é porque... boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, professor, também. Desculpa interromper assim. Não, imagina. Mas é porque, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de essas metodologias, na verdade são ferramentas que tinham e a transição dessas ferramentas para o mundo atual, em que as máquinas, computadores e softwares desenvolveram certas artimanhas aí para o pesquisador. Eu queria dar só uma rebobinada na fita agora, para a gente voltar lá porque quando a gente trata dessa questão da descrição, da análise das entrevistas e tal, passa por como é que a gente compreende também esse processo de coleta dos dados. E eu percebi no texto da autora que você trabalhou aqui que ela trata, inclusive, a pessoa, né, enfim, que vai dar o depoimento, que vai relatar a sua história de vida como informante. E me inquietou esse termo informante porque as palavras elas têm sentido etimológico e têm sentido prático também dentro de uma construção epistemológica, né? Com certeza. Então, o informante, para mim, denotou uma espécie de passividade na ação, como se ele tivesse ali com todas as informações e nós, vamos dizer assim, como pesquisadores ativos, portadores do conhecimento, iríamos extrair a informação dele, daquele sujeito ali, passivo, através das perguntas que a gente elabora, e ele iria, vamos dizer assim, de modo mais cuspir ou jogar para fora de alguma forma aquele conteúdo, e nós seríamos os responsáveis por analisar aquilo que ele simplesmente regurgitou, né, para a gente. E eu prefiro pensar como na perspectiva do interlocutor,
porque muitas vezes essa entrevista, ela tem um roteiro prévio, mas ela constrói-se no fazer. Então, quando a gente está ali elaborando, fazendo as perguntas, vamos dizer assim, tentando de alguma forma buscar aquele objetivo inicial que a gente tinha quando construiu o roteiro, isso pode ser retroalimentado pelas próprias respostas. Então, o informante, ele deixa de ser, na minha concepção, esse sujeito passivo que só coloca para fora as informações a partir daquilo que a gente pergunta, mas ele passa a interferir diretamente também, de uma forma dialética, naquilo que a gente está construindo. Então, eu acredito que seria mais apropriado referir-se a ele como interlocutor. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Eu acho que, bem, mas o primeiro ponto aí, Caio, não fazendo defesa da autora, não, acho que esse tipo de crítica ele é super pertinente. É super pertinente e a gente realmente precisa pensar nesses termos que você coloca, né? Nós não estamos numa relação, de modo alguma, passiva, né? E nem nunca foi nas ciências sociais, mas, de fato, eram os termos mais aceitos no tempo, no tempo em que a Maria Isaura escreveu esse texto. Mas, de fato, quando a gente está fazendo uma entrevista, o que acontece é uma relação intersubjetiva, né? E o próprio discurso ele é construído de modo intersubjetivo. Então, de fato, você coloca bem quando fala que a entrevista, né, não é uma relação entre o agente pesquisador ativo e o informante passivo que vai despejar, mas é, de fato, uma construção ali, né, um diálogo, e nesse diálogo as coisas podem caminhar para... O outro texto de referência, que eu não falei muito dele, porque a gente trabalhou com ele na presencial, se vocês lembram, né? E é um texto também muito voltado, não tanto para análise, mas para construção para um preparo para uma entrevista compreensiva, uma entrevista compreensiva que tem como finalidade justamente tentar entender como se constrói esse diálogo que é intersubjetivo. Eu acho que é bem pertinente você ter colocado isso e, de fato, a gente vê na entrevista, se a gente caminhar nesse sentido de entender nosso interlocutor como um informante que é muito opaco, né, que não tem reações, que não vai ressignificar, inclusive, as perguntas, aí isso pode ser um caminho assim, até em termos de, não só éticos e epistemológico, como você colocou, né, assim, é um caminho epistemológico que pode nos levar, inclusive, a uma não vou dizer uma falha na análise, mas a perda da riqueza da própria análise, além dos problemas de fato éticos aí, né, de você rebaixar colocar o agente da entrevista numa posição de superioridade. Não eu acho que nem era essa a intenção da Maria Isaura, mas era o discurso dominante dentro das ciências sociais na época, e aí a gente contextualiza para não perder o valor heurístico do texto, né, porque se a gente for assim no âmago dessas críticas, de fato a gente acaba, mas é importante reconhecer, é importante. Eu gostei muito da tua colocação, eu acho que é por aí mesmo, Caio. Bem, sobre essa discussão, gente, mais alguma questão? Eu ia parando por aqui. Assim, é só um passeio rápido, assim, pelo texto, né? Por aqui era o que eu tinha para falar sobre esse texto, lembrando que a entrevista e a análise da entrevista e tudo que a gente levantar nesse trabalho, ele é um momento, é um pedacinho de um processo de pesquisa mais amplo, né? A técnica é só uma ferramenta para buscar
desvelar ou desencavar, né, no termo aqui, um dado que compõe, assim, um quebra-cabeça muito maior, e um quebra-cabeça dinâmico, né, não é estático, né, uma coisa, assim, dinâmica que está se construindo. Então, assim, é para a gente colocar uma pecinha. Por isso, assim, que é importante, o ideal, né, o ideal era vocês estarem acompanhando esse professor que vocês estão entrevistando nas escolas, vendo o cotidiano, observando a relação dele com os alunos, observando a própria dinâmica da escola, a interação dos alunos, eles entre si, com a comunidade, com o bairro, né, porque tudo é um todo. E paralelo a isso, pensando, bolando estratégias, recursos, quais conhecimentos, quais saberes acessar, como fazer as mediações didático-pedagógicas para determinados conceitos, conteúdos, como o professor está fazendo, o que você observa, o que ele fala do que ele faz, né? Tudo isso, assim, compondo um espectro mais amplo para tentar entender. Tudo bem, pessoal, com essa discussão até aqui? Ok, eu vou entender o silêncio como um ok. Obrigado, Elisângela, obrigado, Giovana. Então, gente, vamos lá para cá, fechou. Vamos lá para o nosso Classroom. Fechar. Não estou mostrando, né? Deixa eu voltar aqui, que o Google Meet hoje está aqui. Pronto. Eu tenho uma dúvida, professor. Claro, por favor. Então, eu estou com uma dificuldade na professora que eu propus para ser a minha entrevistada, que é a Inara Guedes, que foi minha preceptora aqui no colégio onde eu fiz a última prática. Sim. Porque ela está, assim, conturbada, né? Enfim. Sim. Essa vida remota veio e trouxe consequências diversas para cada um de nós, e cada um de nós está lidando de uma maneira diferente com isso. Então, eu queria saber se ainda dá tempo de marcar a entrevista com outro da tabela da planilha, porque qual é o prazo, e aí vem a segunda pergunta, qual é o prazo final para a entrega da entrevista? Olha, Caio, o prazo final mesmo para entrega dessa entrevista, porque ela é o portfólio do segundo movimento, ela coincide com a webconferência de abertura do terceiro movimento, que é o dia 7, mas não vai ser 7, porque 7 é o feriado, é o dia 10 de setembro. Então, sim, tranquilamente, até o dia 10 de setembro, tem mais aí uns 13 dias, né? Dá tempo de fazer, sim. Dá tempo de agendar e fazer. Inclusive, ontem o Valdeci estava com dificuldade em colocar o nome na planilha, e eu tinha descoberto que era porque ela estava travada aqui, e ela está desbloqueada. Se você puder alterar lá, entrando em contato com algum outro professor, então dá sim. Dá sim, viu? Não se preocupe. Valeu, obrigado. Então, pessoal, para o movimento, nós temos o texto da Maria Isaura e temos o texto do Vitor Sérgio Ferreira. Esse texto eu tinha passado para vocês ainda na época do presencial. Nós chegamos a discutir um pouco sobre ele, né? E eu acho que ele vai bem nessa linha, viu, Caio? Ele trabalha muito mais nessa chave de interlocução, de uma discussão intersubjetiva, e menos nesse formato mais fechado. Enfim, depois, então eu recomendo que vocês leiam os textos. São textos assim muito muito úteis, assim, para além da nossa disciplina. Eu tenho certeza que eles podem contribuir muito aí para as atividades que vocês vêm trabalhando nas suas pesquisas, nas outras disciplinas. Quem estiver ainda fazendo bacharel também, né, são textos muito bons nesse sentido. Bem,
Na segunda-feira, como vocês sabem, nós fizemos a entrevista com o professor Manuel, ela está disponível aqui, o Willam subiu, acabou que a entrevista, ela extrapolou bem o que a gente estava prevendo de tempo, tem isso, né, às vezes a gente pega uma pessoa que não está querendo falar muito, e às vezes a gente pega uma pessoa como o professor Manuel, assim, aliás, gente, a possibilidade de vocês entrevistarem um professor, o professor engatar numa conversa e falar bastante é muito grande, né? Porque, assim, é comum da nossa categoria que nós gostemos de falar. Isso que o Caio falou é fato, né? Esse momento, ele complica muito, porque as pessoas estão muito sobrecarregadas, estão com dificuldade com a organização dos horários, estão com uma sobrecarga de trabalho, né? Essa modalidade remota, ela impele, né, esse fluxo maior de atividades, então os professores precisam, além do tempo para preparar suas aulas, suas atividades, tem muito mais volume de trabalho para corrigir, então, enfim, isso pode ser um obstáculo, mas depois de marcada a entrevista, pode ser muito comum que aconteça do professor falar bastante. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, antes da gente encaminhar para o final, sobre o que aconteceu na entrevista, né, com o Manuel. Deixa eu perguntar para vocês, daqui, quem está aqui, vocês assistiram, chegaram a ver, viram na hora, conseguiram ver depois, talvez? Quem aqui acompanhou? Você acompanhou, Diego. Giovana também, né? Ah, ele assistiu toda a entrevista. Legal, bacana. Então, as coisas que eu vou falar agora, eu acho que vão fazer um pouco de sentido para vocês. Bem, primeira coisa, eu queria mostrar para vocês, nós fizemos um roteiro, né? Um roteiro da entrevista, do mesmo modo que vocês fizeram, como a gente tinha combinado, né? Eu e o Williams construímos um roteiro para entrevistar o Manuel. E durante a entrevista, vocês que acompanharam perceberam, o Williams cuidou de 2 blocos e eu fiquei com os últimos 3 blocos para conversar com o Manuel. E foi bem, eu acho que foi interessante pelo seguinte, o Williams adotou uma postura mais no sentido disso que a gente discutiu aqui com base na Maria Isaura, de estimular que o Manuel desse um depoimento. Então, as perguntas mais diretas, as perguntas se atendo bem firmemente ao roteiro, e aí depois, quando passou para mim, eu já não acompanhei o roteiro do jeito que estava estruturadinho. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu estava observando, escutando o Manuel respondendo as perguntas do Williams, e o Williams, por exemplo, pergunta 6, quando surgiu a ideia de ser professor e por que você escolheu essa profissão, o Manuel, ele respondeu sobre isso, mas ele conectou com outras coisas e começou a puxar alguns assuntos, e conforme eu ia escutando o que o Manuel estava falando, eu fui acompanhando o roteiro e pensando, essa aqui, por exemplo, como é sua relação com os alunos em sala de aula? E falei, isso aqui não vai ser necessário perguntar, porque ele já falou espontaneamente. Não vou perguntar de novo uma coisa que ele acabou falando. Ou até poderia ter perguntado, mas assim, você poderia falar de novo, ou então, vamos retomar aquele assunto se eu achasse que não tinha sido suficiente. E aí eu percebi também que ele foi, né, ele foi entregando muita coisa, ele foi se empolgando, foi reconstruindo suas memórias, então passou lá, falou dos pais, né, aquele exemplo que eu dei, falou da cantina, e aí, assim, ele colocou alguns elementos extras, fazendo muito mais do que aquilo, né, Caio, que ser um mero informante para as questões que nós pedimos, né? Ele acrescentou coisas, ele pôs elementos que nós não tínhamos pensado nas perguntas, né? Para além. Aí cabe a nós, assim, o que fazer com isso, né? Trazer de volta, e aí teve momentos que era importante fazer isso, né? Mas aí, a partir da entrevista,
foi legal, assim, porque no primeiro momento a gente tem ali até uns 30 minutos da entrevista, quando o Williams está na condução, deu para perceber bem como que sai um roteiro semi-estruturado, bem seguido à risca. Aí depois, quando eu assumi, eu pulei, eu fiz algumas outras provocações, né? Eu pulei, era para a gente, depois da trajetória acadêmica e profissional, era para falar da escola. Só que como ele vinha falando de um cotidiano de sala de aula, eu pulei para o bloco 4. Aí eu pedi para, em vez de fazer a pergunta 8, eu fiz a pergunta 13. Como é que você planeja as suas aulas? Aí ele começou a falar do material didático, e aí já pulamos lá. Então você tem um livro de preferência, tentando sempre aproveitar a fala dele para tentar conectar com as perguntas. Tentei caminhar nesse sentido para não fechar no roteiro. Isso deu alguns resultados diferentes, né? Isso pode ter deixado a entrevista mais aberta, e aí ela pode dar um trabalho extra para analisar, mas ele pode ter colocado ali elementos que a gente não estava prevendo, e isso pode subsidiar uma análise para além até das próprias perguntas. Agora, Alexandre, Oi? me fez lembrar, você falou sobre a dificuldade, e ela pode existir mesmo nesse sentido, porque eu já tive essa experiência, mas isso foi, acho que, facilmente ou medianamente resolvido com a criação de etiquetas. Ah, Então, sim. a etiquetagem das perguntas e das respostas que estão, vamos dizer assim, relacionadas a determinada pergunta, deixa com que você crie um bloco, vamos dizer assim, enfim, como esses blocos que a gente fez aí também, preliminares, mas na hora de analisar as respostas, você mudar de cor. Eu faço colorindo, né? No Word. Eu faço colorindo, então quando eu bato o olho, que eu vejo aquelas questões verdes, vermelhas, amarelas, laranja, enfim, eu vejo que cada grupo de questões tem uma cor diferente. Então, me orienta a estar analisando os blocos de questões a partir daquela temática que a gente, né, separou na etiquetagem. Eu acho que é uma ajuda que dá. Sensacional, Caio. Exatamente. Esse processo que você faz é um processo de recodificação da entrevista, né? Porque a gente tem uma estrutura prévia, pensada do roteiro, mas a entrevista ela passa, né? Ela transborda o roteiro. Isso não é um problema, isso é legal. Agora, na hora de nós reconstruirmos a análise, a gente precisa pegar essa entrevista e recodificar de acordo com alguma estrutura, né? Buscar aquele sentido da narrativa. Então, é isso que a gente teria que fazer agora com a entrevista do Manuel. Ela, por si só, ela já tem tem muito elemento ali, né? Você não precisa trabalhar, de repente, com todos os temas. Então, muito legal esse trabalho de codificação, né? De recodificação dos termos. Isso é muito bom. Inclusive, Caio, o NVivo, ele é pensado para se fazer isso no próprio software. Dá para você fazer no Word, mas o NVivo ele tem esse recurso justamente para a gente fazer esse tipo de atividade. A lógica do pensamento é essa, né, para manipular o software. Então, gente, essa é a tônica aqui desse nosso movimento, né? Vocês vão realizar as entrevistas e nós vamos pensar em como analisar, como apresentar essas entrevistas e analisar. O fórum foi lançado logo depois da própria entrevista, mas agora com essa discussão talvez dê para pensar algo além, né? Vocês podem responder aqui tanto naquele sentido lá de colocar a pergunta, lembrando que se vocês responderem aqui, todos podem ver direto a pergunta. Se vocês responderem lá naquele campinho, aqui não aparece para mim porque eu estou como professor, naquele campinho, vocês vão parar aqui nas respostas dos alunos, e aí eu e o Williams podemos ver a princípio, e quem for respondendo, quem for comentando, pode ver as respostas dos colegas. Eu acho que para esse movimento aqui, vocês podem responder direto aqui, porque isso me parece que estimula mais a discussão. Lá na oficina de ensino,
agora nós estamos trabalhando com as músicas, né? E tá interessante, vou até mostrar aqui para vocês, tá interessante porque o fórum fica mais interessante se as pessoas publicarem direto na pergunta. Opa, não. Eu fui no primeiro movimento aqui. Fica interessante se as pessoas publicarem direto na pergunta, porque aí todo mundo fica inspirado ali. Mesmo aqueles que ainda não responderam podem ver, né? Então, isso é mais interessante. Aqui o Gilson publicou, né? Ele deu umas sugestões de músicas aqui e a gente pode ver, pode pensar. Eu mesmo não conhecia essa música aqui do Baiana System, fui escutar para ver como era. Eu estou pensando, o colega que ainda não publicou já pode ir vendo o que os outros estão publicando. Então, eu sugiro que para esse movimento, se vocês forem comentar no fórum, vocês podem comentar de modo aberto. Acho que vai ficar mais legal. O fórum, então, é sobre a entrevista com o Manuel, o que chamou a atenção, né? Se vocês identificaram na fala algo que poderia ser relacionado às discussões realizadas na disciplina, ou as suas próprias vivências. Então, a ideia é que vocês comentem sobre isso. E o portfólio do movimento, como vocês já estão sabendo desde o primeiro movimento, é a atividade aí mais importante dessa primeira metade da disciplina. A gente já está chegando aí no fim da primeira metade da disciplina, e em termos de atividades, né, de volume de atividades. Lembrando que o terceiro movimento nós não vamos ter portfólio, vai ser um movimento mais só com conteúdo, para a gente debater, para dar aquele fôlego, e aí no final vocês vão produzir planos de aula. Então, professor, Oi. Boa tarde, né? Boa tarde, gente. Eu tenho uma dúvida sobre o portfólio. A entrega da entrevista, a gente vai entregar de que forma? A gente vai transcrever, a gente vai falar nossas impressões da entrevista e botar as partes que a gente achou mais importante? Isso. Como? Isso. A Qual segunda das parte, duas? vocês não vão transcrever. Não, nós não vamos pedir a transcrição da entrevista. A transcrição da entrevista, ela é complicada, porque ela demanda, assim, um tempo que é um tempo forte, né? A gente pensa, assim, que para quem já tem uma habilidade legal de transcrição, é de 1 para 5. Se a tua entrevista demorou 1 hora, você vai gastar 5 para transcrever, sendo já uma pessoa bem ligeira com isso, né, que já está habituada, enfim, vocês não precisam transcrever, mas, assim, vocês vão precisar gravar, né, essa entrevista de algum modo, e aí para quem quiser usar o Google Meet, por exemplo, eu posso disponibilizar o meu login, né, a gente acompanha, pode fazer com a Vanessa, e abre para vocês gravam, depois faz o download, e aí vocês vão fazer esse exercício que o Caio propôs. Vocês vão codificar, vocês vão criar certos nós de temas e vão apresentar isso. Aí sim, em forma de um textinho, um relato, uma breve análise, né, que vocês vão apresentar a entrevista de vocês. Aí vocês podem enviar junto com o áudio, junto com o vídeo, se for o caso, mas aí vocês apresentam isso de forma textual, né? É uma análise da entrevista de vocês, uma apresentação da entrevista de vocês. Se vocês não conseguirem realizar a entrevista de vocês vão fazer esse trabalho com a entrevista realizada com o Neto, com o Manuel Neto. Vocês vão apresentar a entrevista do Manuel Neto vão apresentar uma análise circunstanciada do que aí sim, vocês puxam os principais temas, vocês vão pegar o roteiro de vocês podem contar no portfólio, assim, se deu certo o roteiro, se vocês abriram muito, se vocês fecharam, se vocês se vocês se restringiram mais ao roteiro, se abriu para trocaram a ordem das perguntas na hora, né? Porque na prática mesmo é que as coisas acontecem. Deu para entender, Giovana? Deu, professor, deu, obrigada. Show. Eu acho assim, gente, que durante a semana a gente pode ir conversando no chat sobre isso, né? No grupo do WhatsApp, sobre como fazer esse portfólio, em que
em que pé vão estar as entrevistas de vocês, né? Como vocês estão tocando, se vocês conseguiram agendar ou não. Então, durante a semana, a gente trabalha bem nesse sentido. E no chat, a gente tenta reunir aí os últimos ajustes, os problemas, né? Seria legal se até o dia do chat, o Caio perguntou, né, qual que é a data limite, o limite mesmo é lá para frente, né, dia 10 de setembro. Mas seria bem bacana que vocês conseguissem fazer essas entrevistas nessa semana, nesse final de semana, no começo da semana que vem, para chegar no chat já com as entrevistas prontas, para a gente poder ajudar melhor a preparar essas apresentações, esses textinhos das apresentações das entrevistas. Ok? Acho que... Pois não, Valdeci. Quem tem um e-mail de aluno não consegue gravar não, né, pelo Meet? Eu acho que não, Valdeci. Você pode fazer o teste, mas eu acho que não. Eu acho que está liberado só para professor, mas vale a pena fazer esse teste, eu não tenho certeza. A Vanessa não está mais aqui, senão eu ia pedir para ela fazer esse teste já. Mas vocês podem, agendando a entrevista, aí a gente fala comigo certinho o horário, que vocês entram com o meu aqui, eu abro, aí eu deixo gravando e saio, ou fica só a Vanessa ali acompanhando. Professor, a minha entrevista, ela tá marcada para amanhã, na verdade. Certo. Tu acha que daria certo? Seria no final da tarde, umas 4h30, 5h. Dá sim. 4h30, 5h, dá. Deixa eu... E mesmo que eu tenha alguma outra, eu posso entrar na outra reunião com outro e-mail. Deixa eu ver aqui minha agenda certinho. Entre 4h30... Não, tudo bem, dá para fazer sim. Eu vou ter a webconferência com a turma da PTD1, mas é às 7 da noite. Já vou reservar aqui para você, Giovana. Certo, o Valdeci também vai fazer. Acho que é amanhã dele. Valdeci, a gente quer reservar também. Que horas você preparou? Às 15h. Obrigada, professor. Eu vou reservar aqui para você também, Valdeci. Tá o quê? Às 15h. Aí vocês podem gravar pelo Google Meet. Tem sim, sabe, tem um jeito de vocês gravarem mesmo sem o recurso do Google Meet. Só abrindo, pode ser só tanto com o Gmail, tanto com o Alu, né, que é o gravador de tela que capta o áudio do computador. É o OBS. Dá para fazer isso também com o OBS, que é o software que a gente usa para fazer aquelas gravações de tela, que vocês já viram. Mas a depender, Alexandre, da placa de vídeo, por exemplo, do computador, ele não funciona. Eu tentei aqui no meu uma vez e deu que... Eu não sei, acho que era a placa mesmo. A placa não era compatível por algum motivo, acho que era, no meu caso é muito antiga. Certo. Eu tive uns problemas também, tive que fazer um tutorialzinho, porque ele ia para uma placa, ele não abria, ele não gravava a tela. Mas tem esse problema também. Eu acho que o mais seguro é isso mesmo. Se forem usar o Google Meet, agenda comigo aqui, eu empresto, ou então, se não der comigo na hora, a gente pega o do Willams também, que ele fica à disposição. E aí tem outros meios, né? Pode ser o WhatsApp, o WhatsApp dá para fazer isso, enfim, podem ir pensando. Mas para amanhã, então, já reserva esses 2 horários aí para Valdeci e para Giovana. É isso aí, pessoal. Vamos tocar a semana. Valeu, mais uma webconferência. Vou encerrando aqui a gravação. Vocês podem, como diz aí, podem ativar os seus microfones aí para dar tchau para a turma. Uma boa tarde para todos. Bom final de semana aí, bom restinho de semana. Amanhã, quem puder,